Fala galera! Anteriormente a gente viu que os novos alunos foram introduzidos na escola e aprenderam como funcionam as coisas por lá. Hoje veremos a continuação dessa história que está simplesmente incrível. Mas antes, aquele ritual de sempre, já deixa o like e se não é inscrito ainda, já me dá essa moral aí que me ajuda demais, beleza? Sem mais delongas, bora pro recap. O vídeo de hoje começa com um dos professores dando a eles as boas-vindas à aula de artes de espada. Mas antes de começarem a aula, ele faz uma revisão do que são essas tais artes de espada. O professor pergunta se alguém consegue explicar do que se trata, e prontamente Peter, nerd do jeito que é, logo se voluntaria para explicar. Enquanto ele se apresentava, alguns alunos começam a zoar ele, dizendo que ele é um nerdola e não deve fazer mais nada da vida a não ser estudar. Falam também que ele quer virar o queridinho do professor logo no primeiro dia. Oliver percebe que os canalhas estão falando do seu amigo, mas resolve não fazer nada por enquanto. E em seguida, Peter começa sua explicação. Ele fala que as artes de espadas são técnicas realizadas com espadas. Ah vá! E o uso da espada por parte dos magos começou há aproximadamente 400 anos, quando um mago bem famoso foi derrotado por um sem magia no X1. Desde então, os magos carregam espadas para lidar com ataques de curta distância ou quando não tem tempo de recitar um encantamento. Ele pode também lutar com a espada e usar magias sem encantamentos para distrair ou cegar seu inimigo, tornando assim a luta dos magos bem mais dinâmica e se tornando um estilo padrão até os dias de hoje. O professor diz que a explicação dele está correta e informa que sempre no primeiro dia ele escolhe 2 alunos que saibam usar espadas para se enfrentarem em um duelo. E logo em seguida pergunta se alguém se disponibiliza para isso. Sem nem pensar 2 vezes, Nanao, aquela samurai maluca que a gente viu no episódio passado, se prontifica aí. E em seguida, um dos canalhas que estavam zoando com Peter também se propõe a participar do duelo, claramente na intenção de tomar vantagem para cima de Nanao e ganhar fama por isso. Oliver percebe isso e logo também levanta o braço e fala que ele é quem lutará com Nanao, já que ele já tem uma ligação por terem lutado juntos com aquele troll que vimos lá no episódio passado. O garoto fica pistola e manda ele não se intrometer, mas Oliver é firme e diz que quem não deve se intrometer é ele. O garoto pilantra tenta fazer pouco de Oliver e fala que ele foi muito besta de ter ido lutar com o troll. Ele fala que nesse tipo de situação, ele devia esperar os instrutores ou alguém mais velho resolver a situação. Oliver diz que sim, essa é uma decisão bem racional, e pergunta se é isso que ele faria quando um colega seu está prestes a ser destruído. E nessa pergunta, Oliver acaba com o engomadinho, e ele fica bem pistola. Quando ele iria começar a falar um monte de besteira, Sheila o interrompe e fala que se ele quer tanto assim lutar, ele deveria lutar com ela. Sheila complementa que quase todos ficarão mais impressionados se ele derrotar ela ao invés de Nanao. E pergunta logo em seguida se ele tem medo de lutar contra ela. O garoto fala que não, para não sair por baixo. Aceita a proposta e assim fica decidido. Oliver lutará com Nanao e Sheila lutará com o garoto paspalho. O professor aceita, e logo o primeiro duelo entre Oliver e Nanao começará. Antes de começarem, o professor usa um feitiço que faz com que os ataques deles não sejam letais. Sendo assim, eles não se machucarão, e ganhará quem acertar um ataque fatal no peito ou no coco do próximo. E já deixa avisado a todos que os duelos entre alunos só podem ser realizados dessa forma, e quem for pego duelando sem o feitiço de não letalidade será punido severamente, isso se não se eliminarem no processo. E em seguida, começa o duelo. Oliver pensa em pegar leve, já que Nanao não é boa com magia, e também não conhece a arte da espada. Porém, Oliver não podia estar mais enganado. Nanao é muito boa com a espada, ela adquiriu muita experiência lutando em campos de batalha reais. Oliver começa a tomar muita pressão de Nanao. A bichona tá fulminante. Ele então vê que não vai dar de pegar leve e começa a usar magia para lutarem. Vemos aqui que os dois são extremamente fortes e em dado momento, enquanto cruzavam suas espadas, até sobe uma onda de choque no ringue. Eles seguem tendo uma batalha incrível. Oliver nota que isso não é um simples duelo. Vê também que a espada de Nanao já foi banhada por sangue de muitas pessoas. E no meio da luta, eles se afastam e Nanao começa a se emocionar por algum motivo. E por um curto período rola ali um climinha entre os dois. Nanao fala que agradece profundamente a ele por estar tendo uma batalha tão magnífica. E logo em seguida os dois se concentram em seus últimos ataques. E Oliver, em seus pensamentos já doidão de espada, fala que agora quer lutar com tudo contra ela. Até um dos dois irem de vala,
Olha as ideias desses dois, mano. Mas infelizmente pra eles, ou felizmente, né? O professor interrompe a luta antes deles conseguirem se atacar. O professor, bem pistola, pergunta se eles não lembram o que ele falou pra eles não se eliminarem. Ele fala que mesmo que inconscientemente, eles acabaram quebrando o feitiço de antiletalidade. E Oliver, pensando, se pergunta o que diabos ele estava tentando fazer. E após isso, o professor manda eles guardarem suas espadas e irem descansar. E em seguida, Sheila fala para o professor que apenas aquela luta já foi o suficiente e gostaria de desistir da sua luta contra Andrews, e ele concorda com isso. Nesse momento, Oliver mete o pé e vai embora bem sério. Enquanto ele ia, Nanau corre atrás dele e, bem empolgada, fala que aquela luta foi muito esplendorosa, seja lá o que signifique. E ela diz que nunca teve um duelo tão empolgante assim. E no auge da sua loucura, ela fala que realmente foi uma pena eles não conseguirem se finalizar. Mas Oliver segue andando e não dá muita bola para ela, até que ela chama ele para lutar de novo, com lâminas reais e sem feitiços de antiletalidade. E ao ouvir isso, Oliver fica muito revoltado. Ele diz que se recusa e fala também que nunca mais irá lutar contra ela, já que ele não quer mandar ela de vala e nem quer ser eliminado também. E adivinhem só o que ela faz quando ele diz que não quer que nenhum dos dois morram. Sim, exatamente. A mina começa a chorar. Depois que eu chamo ela de maluca, vocês ficam reclamando aí, ó. Mais tarde, eles vão até uma fonte e conversam sobre a última aula que tiveram, que foi a aula de feitiçologia, onde a professora era uma véia que não gostava que magos usassem espadas em batalha. Para ela, só magia bastava. Após conversarem um pouco, eles vão para a próxima aula, a aula de biologia mágica. Kate fica muito animada, já que ela ama criaturas mágicas e animais em geral. Ela fala que estava ansiosa por essa aula o dia inteiro. A professora começa a falar de um jeito bem amedrontador. Ela diz que na aula dela, as criaturas mágicas são vistas apenas como recursos, e um ou outro acaba sempre indo de comes e bebes. E diz também que com ela aprenderão a melhor forma de explorar essas criaturas. Logo em seguida, ela invoca os bichos que serão usados na aula de hoje. São bichos da seda gigante. Essas lagartas que vocês estão vendo aí. Basicamente, na aula de hoje, eles terão que canalizar magia nos bichos para que eles produzam seda. Porém, não é tão simples assim. Caso eles coloquem magia de forma excessiva ou descontrolada, o casulo dele ficará preto e sairá um mini demônio de lá. Caso isso aconteça, eles devem queimar o bicho sozinhos. A professora também fala que eles não podem receber ajuda de nenhum outro aluno e que se desrespeitarem essa regra, perderão pontos. Os alunos começam e alguns têm mais facilidade que outros. A professora fala em seus pensamentos que esse ano o nível melhorou bastante, já que até agora ninguém foi mordido. Oliver e Sheila vão muito bem, e os dois vão ajudar seus amigos no feitiço. Sheila diz que irá cuidar de Nanau, já que notou que está um clima esquisito entre os dois. Oliver aceita e consegue ajudar Peter a conseguir o feitiço. Em seguida, ele vai olhar Kate e vê que ela está se esforçando bastante, e nesse momento, a professora diz que ela não precisa de tanta dedicação, só precisa dar magia para eles. Mas Kate parece ter um outro objetivo, já que está sendo muito cautelosa. Quando Kate está no 9º bicho, Sheila vem falar com Oliver. Ele diz que ela está quase acabando. Sheila pergunta o porquê dela querer todos, já que ela precisaria apenas de 5 deles para passar no teste. Oliver diz que para ela é muito mais importante do que passar no teste. Ela está tomando todo o cuidado possível para conseguir manter todos os bichos vivos, e também que eles não sofram no processo. Porém, infelizmente no último ela se descuida e o casulo se escurece. Oliver manda ela queimar imediatamente, mas Kate fala que se rasgar o casulo iria ficar tudo bem. Bom, não é bem o que aconteceu. Ela, ao abrir o casulo, o bichão sai nervoso e taca logo uma mordida na mão dela. Oliver e Sheila rapidamente agem e retalham o bicho em pedacinhos. A professora logo vem e diz que eles perderão pontos por ajudarem ela. Mais tarde, Kate, conversando com Oliver, se desculpa por fazer ele vir com ela até a enfermaria, e Oliver fala que está tudo bem. E em seguida, ela começa a contar sua vida para ele. Ela diz que sua família tinha muitos animais, e por isso, desde cedo, ela sempre amou animais e criaturas mágicas. E por isso, quando ela vê um bichinho sofrendo ou machucado, ela não aguenta. E foi esse o motivo dela tentar manter todos vivos na aula anterior. Em seguida, Oliver consola ela, mas fala que o caminho que ela escolheu é bem difícil, porém é bem nobre da parte dela, e fala que é como se ela fosse um anjo. Ao falar isso, o coração dela palpita, e vemos aqui que o nosso protagonista leva jeito para conquistar as novinhas. Em seguida, ele fica com vergonha do que falou e abre a porta.
Mostra pra ela que ela não está sozinha, há vários amigos com quem ela pode contar. Um tempo depois, eles vão comer no refeitório. Enquanto eles conversam, nota que Nanau está um pouco para baixo, e a gente já sabe o porquê, né? Em dado momento, Peter se lembra que esqueceu seu livro na sala de aula, e diz que irá buscar. Mas antes dele sair, Oliver e Sheila se levanta e diz que irão com ele, já que a escola à noite pode ser bem perigosa. Peter se incomoda um pouco, mas acaba aceitando a ajuda deles. Seus amigos comentando, diz que a escola de magia Kimberly fica bem em cima de um labirinto gigante, e dizem que à noite o tal labirinto toma conta dos corredores e por isso é tão perigoso. Agora vemos os três indo em direção à sala, e facilmente encontram o tal livro. Porém, enquanto voltavam, ao tentar abrir uma porta, notam que estão presos, e rapidamente o cenário muda. Agora eles estão no labirinto, que aparenta ser bem medonho. Peter fica com medo, mas Oliver manda ele não se preocupar, já que é bem normal que calouros fiquem presos nos labirintos durante a noite, e fala que logo um veterano ou instrutor deve encontrá-los enquanto patrulha. Eles seguem em frente e logo encontram uma mulher esquisita. Peter sai correndo até ela, mas Oliver manda ele parar. A tal mulher usa uma névoa esquisita que acaba conquistando Peter. Logo Peter fica encantado e tenta ir em direção a ela, mas logo Oliver o desperta e o garoto recobra a consciência. Oliver fala que não tem tempo para perder e logo segue em frente. Mas infelizmente para eles, logo o caminho é bloqueado por outro aluno que também está interessado nos novos calouros. O cara aparenta ser um vampiro e diz que quer muito conhecer os seus novos alunos. Mas infelizmente para eles, nem para trás eles podem voltar, já que a mulher esquisita os seguem e logo eles ficam encurralados. E o que será que acontecerá em seguida? Bom, isso descobriremos no próximo episódio. Gostou do vídeo? Então já comenta aqui embaixo se querem a parte 3 desse anime. Também já deixa aquele like maroto e se inscreva aqui no canal que me ajuda demais, sério. E por fim, só pros de verdade que ficaram até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Haruto, um garoto que foi de vala e reencarnou em um mundo de fantasia e magia. Ele deu a sorte grande de nascer na família real, mas por seu poder ser além da compreensão daquele mundo, seus pais acharam que ele era um fracote e logo descartam o garoto na floresta. Podem ir lá que está incrível, beleza? Até a próxima e fui!